A história do mundo está cheia de mistérios surpreendentes. Nenhum de nós viverá o suficiente para ver todos eles resolvidos. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 4 descobertas misteriosas que ninguém pode explicar. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman consiste em um complexo em ruínas que se encontra a pouco mais de 3.700 metros acima do nível do mar, próximo à cidade de Cusco. Os arqueólogos acreditam que, embora a fortaleza tenha começado a ser construída no século XV durante o reinado de Pachacútec, a estrutura só viveu seu ápice no século seguinte, sob o domínio de Huayna Capac, 11º soberano do Império Inca. Porém, o aspecto mais interessante mesmo sobre a fortaleza é a sua construção. Veja, Sacsayhuaman conta com muralhas bem robustas, construídas com blocos de calcário que se encaixam perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ademais, elas medem 18 metros de altura e zigue-zagueiam por um total de 540 metros divididos em 40 segmentos. E não estamos falando de muros compostos por meros bloquinhos não. Segundo levantaram os pesquisadores, as pedras usadas na elaboração das muralhas foram obtidas a partir de uma pedreira que fica a mais ou menos 30 quilômetros de distância do complexo. E existem blocos que chegam a medir 9 metros de altura e a pesar mais de 100 toneladas. O Portão do Sol. Esse antigo portal foi criado de um único bloco andesite, pesando aproximadamente 10 toneladas e tem cerca de 3 metros de altura e 4 metros de largura. Alguns autores argumentaram que ele remonta a cerca de 15.000 a.C., localizado nas proximidades de um dos lagos mais maravilhosos da Terra, o Lago Titicaca. O Portão do Sol foi construído há milhares de anos por uma cultura antiga que habita a Bolívia moderna, no sítio arqueológico de Tiahuanaco. Desde que os exploradores europeus tropeçaram pela enorme beleza, arqueólogos, historiadores e turistas ficaram confusos com o Portão do Sol. Entre os especialistas, ele é conhecido como um dos melhores exemplos do grau de perfeição que a sua cultura de construção atingiu, tanto para a arte como para o simbolismo. A maioria dos especialistas concorda que este portal foi criado a partir de um único bloco andesite, pesando aproximadamente 10 toneladas e tem aproximadamente 3 metros de altura e 4 metros de largura. A porta nunca foi concluída, pois os especialistas encontraram várias figuras inacabadas, como se os escultores tivessem deixado para trás uma das suas mais magníficas estruturas. A Porta do Sol tem em sua parte superior direita uma fenda que divide a pedra em duas. Acredita-se que tenha sido atingido por raios, mas essa teoria não pôde ser verificada, porque não há marcas de queimadura na pedra ou dentro dela. Se olharmos algumas das lendas que mencionam os gigantes, a porta foi quebrada quando foi jogada no chão, quebrando o Portão do Sol em 2. E isso continua sendo um mistério para os arqueólogos. O Obelisco Inacabado. Uma das grandes razões do Egito ser tão encantador e de atrair turistas do mundo inteiro são seus diversos monumentos. São tão magníficos que até mesmo um que não foi finalizado, que é o Obelisco Inacabado de Assuã, desperta a curiosidade de muitos. Localizado nas pedreiras da cidade de Assuã, o Obelisco Inacabado é um dos obeliscos egípcios mais famosos exatamente pela razão de não ter sido concluído. As suas dimensões são realmente impactantes. Com quase 42 metros de altura e 1.168 toneladas, ele teria sido o mais pesado e mais alto bloco único de pedra já trabalhado pelos egípcios. A região da pedreira foi intitulada pelo Museu Egípcio, um museu a céu aberto, e é considerado um dos tesouros arqueológicos do país. Além do Obelisco Inacabado, você irá encontrar outro mini obelisco e outras esculturas de pedra. E acredita-se que a pedreira de Assuã também forneceu granito para a construção de outros obeliscos que são encontrados no Egito. E pelo que contam e que acreditam, é que ele foi iniciado e depois abandonado devido a algumas rachaduras que apareceram no interior do granito durante a sua confecção. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro foi uma cidade da civilização do Vale do Indo, os Drávidas, localizada atualmente no Paquistão, e ali foi considerado o berço da civilização indiana. Essa cidade é um sítio arqueológico com mais de 4.000 e muitos anos. Foi descoberta em 1922 por arqueólogos e apresenta um dos maiores enigmas da antiguidade.
Pelas ruas das ruínas da cidade foram encontrados aproximadamente 44 esqueletos com traços de carbonização e calcinação, datando entre 1900 e 1500 a.C., todos de bruços e segurando a mão um dos outros. Ainda encontraram também esqueletos de vários animais, e não foi possível identificar a causa da morte, mas é como todos tivessem tido uma morte súbita. O próprio meio científico considera que algo diferente aconteceu ali. Um enigma que paira sobre o achado desses corpos é geralmente ao grau de observação dos esqueletos, que permaneciam quase intactos. Eles não apresentavam qualquer deterioração normal de tempo. Era como se a morte tivesse sido em poucos anos. Em uma região com muitos animais carnívoros, não era para se esperar tal fato. Também não se encontrou armas e nenhum dos restos humanos e animais trazia feridas provocadas por armas que poderiam indicar uma guerra. Mas e você? Já tinha ouvido falar dessas descobertas misteriosas? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!